Bom, boa noite. Como todos sabem que eu gosto de contar história. Não vale dormir, hein, gente, por favor. Nossa hora, né? Já trabalhou, cansado, segunda-feira. Escutar uma historinha, mas é muito boa as histórias. E vou continuar contando as histórias do livro, que eu sempre conto, das mulheres fascinantes, que foi psicografado por Sirineia Yolanda Maffei, pelo espírito de Leon Tolstói. Era um escritor russo e que, quando desencarnou, ele vai para as colônias espirituais. Como a gente não muda a essência, né? Uma vez escritor, foi para o mundo espiritual, continuou escritor, continuou a escrever. Então ele vai percorrer as colônias espirituais e se interessou por esse tema, pelas pessoas que conviveram com Jesus quando ele estava aqui na Terra. E especialmente as mulheres. E aí ele se depara com várias histórias. E ele narra, né? Eu não vou conseguir aqui narrar como ele, porque nosso tempo não dá. Mas vou fazer um breve relato dessa história que eu vou narrar aqui hoje, de 3 irmãs, Isabel, Lia e Miriam. Essa história dessas 3 irmãs se passa numa aldeia, na Judéia, uma pequena aldeia. Ali vivia uma família, pai, a mãe e 2 menininhas. A mãe aguardava a chegada da 3ª filha, que ao nascer, a mãe desencarna, deixando as 3 crianças órfãs. O pai, a gente tem que ter uma cabeça voltada para aquela época, né? Há 2026 anos. Então, pensa a condição da mulher naquela época e do homem. Aquele homem se vê ali sozinho, com 3 crianças, tendo que sair para buscar o sustento da casa, para trabalhar, para sustentar aquelas crianças. A vizinha, que também havia tido um filhinho, passa a amamentar aquela pequenininha. E as crianças começam a viver ali da caridade dos vizinhos. Mas aquele homem não daria conta. A casa estava virando um caos, porque às vezes as vizinhas também esqueciam os filhos. Chegavam, elas não tinham sido alimentadas, não tinha roupa limpa, não tinha nada. E ele arruma outra mulher, casa. Uma jovem senhora, vamos dizer assim, porque ela não era nem muito mocinha, mas também não era de uma idade avançada. E a mulher chega, com todo carinho com as crianças, passa a cuidar da bebezinha e torna-se mãe daquelas crianças. E a gente sabe que mãe é mãe de coração, né? Mãe é a que cria. Por mais que a mãe que gerou também é mãe, mas a mãe que cuida, que cria, que zela, que dá comida, que ensina a andar, que amamenta, ou que amamenta com uma mamadeira, também é mãe. Da mesma forma. E ela passa a ser a mãe daquelas crianças, a cuidar daquela casa. Mas o homem nunca foi dado a ser muito gentil. Ele era bruto, ele era mulherengo, ele era dado à bebida, embriagava. Então ela estava sempre com cautela, como as crianças também tinham um pouco de cisma daquele pai abrutalhado. Mas as crianças colaboravam tanto com aquele quadro que eles viviam, que elas não davam trabalho. Eram crianças assim, calma, tranquila, carinhosa, grata àquela mãe, que mudou a vida delas. O tempo passou, elas foram crescendo, transformando em adolescentes, estavam formosas, em plena juventude. Quando um dia ele chega mais exaltado e cobra da mulher
o filho que ela não deu durante esses anos para ele. Xinga, maltrata, chama ela de velha, de imprestável. E ela, naquele dia, com muitas dores dos hematomas, que ela levou uma grande surra, ela sente-se muito, mas muito, muito ferida internamente. Ela para pensar o que ela fez da vida. Entregou a vida dela ali para aquele senhor, para aquele homem, que não deu o mínimo valor. E que tratava ela nada mais, nada menos do que uma serva, uma empregada. E não como sua esposa. Não com o respeito que ela esperava ter. E que se ela não tivesse dado um filho, mas ela cuidou, né, das 3 filhas dele. Ele não teve o olhar de olhar para aquela mulher com gratidão pelo que ele fez para as filhas. Ele exigia para ele, um egoísta, né? Um déspota. E ali naquele maltrato, ela sentiu aquela grande dor, olha para as meninas, vê as meninas jovens, belas, em pleno vigor, né, da juventude, e fala, culpa elas. Eu perdi minha juventude, eu perdi minha beleza física, eu envelheci por conta delas. Que se eu não tivesse criado essas meninas, eu estaria jovem, eu estaria mais conservada. Eu poderia ser para o meu marido a mulher que ele deseja, ele não precisaria sair procurando outras. Então ela passa a culpar as meninas, e não o déspota. E ali começa a compactuar com ela sentimentos inferiores, de inveja, de raiva, de ciúme. E a gente sabe que quando você entra nesse patamar de energia, as sombras tomam conta. E ali ela entrou naquela sombra, naquele lado doentio, e começou a arquitetar um plano. O plano que ela arquitetou era que na próxima estação que estava chegando, que seria a primavera, passava várias diligências de mercadores, que era comum naquela época, aquelas famílias bem com dificuldade financeira, bem pobre, que não tinha recurso nenhum, vender os filhos. Vendiam com maior tranquilidade. Então, eles passavam nesses vilarejos, nessas aldeiazinhas, em prol mesmo disso, em busca de meninas que eles pudessem negociar. E aí ela pega as 3 meninas, espera o pai sair, a hora que passa, que eles vão passar pela aldeia, ela fala que vai levá-las para passear, que vai conhecer a cidade grande, e leva elas. E elas se sentem, né, resultantes, vão passear, nunca saíram de lá. Chega naquela cidade, tudo novidade, elas felizes, alegres, olha para uma coisa, para outra. Quando chega num certo local, os mercadores tiram elas da carruagem lá deles e dá o dinheiro para a mãe. A mãe vira as costas e aí elas percebem que elas foram vendidas. Elas choram, gritam, chamam a mãe, pede, implora. A mãe vai embora, sem olhar para trás. A vingança dela estava completa. Ela queria vingar do pai e conseguiu, né? E aí as meninas ficam ali por um tempo para ser preparada para um leilão. Quando elas estão todas bonitinhas, preparadas, adornadas, com roupas para chamar a atenção, e que já chamavam porque elas tinham uma extrema beleza. Elas eram mais educadas, elas eram mais finas, diferente das outras crianças. As 3 eram 3 meninas, vamos dizer, né, porque eram meninas que chamavam a atenção.
Aí reúne todos que tinham interesses, normalmente homens, né? E foi aquele alvoroço para leiloar aquelas meninas. Iam separar as irmãs, cada um queria uma. Até que chega uma senhora, muito bem vestida, ornamentada, com seus escravos, e dá o maior lance e leva as 3. Eles não aceitaram muito, mas tiveram que conformar. Quem dava o maior lance era o proprietário das 3. E assim levou as meninas. Elas se deram já por satisfeitas por não ter separado elas estarem juntas. Quando elas chegam na casa, elas ficam deslumbradas. Elas acham que levou elas para um castelo, que a mãe contava as histórias das princesas para elas. Nós chegamos num castelo. Mas era um bordel. A casa bem cuidada, bonita, arrumada, mas seria o futuro delas ali. Quando elas se deparam com outras meninas também, que já moravam lá e que já enfrentavam a situação que elas iriam começar. Ali elas foram instruídas e preparadas. Infelizmente, elas não tiveram outra saída a não ser se entregar para o destino que esperava elas. Quando terminava a noite da paixão doentia dos homens, elas reuniam as 3 na mesma cama a chorar e sentir a dor daquela situação, que elas não viam como sair daquilo. E nesse instante que elas estão ali chorando, a dona do bordel se sente gratificada, porque ela não fazia tempo que não lucrava tanto. O dinheiro entrava com a maior facilidade para ela. E assim decorreu um tempo delas nessa insatisfação, nessa tristeza, nessa angústia. Até que um dia chega uma escrava do bordel, que veio das compras, contando, maravilhada, que tinha tido um encontro inesperado com um rabi, que pregava no meio das praças públicas, e que ele falava diferente, que ele tinha uma voz doce e meiga, que ali ele era uma luz no meio de tudo aquilo que eles viviam, que ele respeitava as mulheres, que ele fazia milagres, que ele curava cego, que ele fazia paralítico andar. E ali ela contando, e elas foram ficando maravilhadas. Quem será esse homem que faz tudo isso? Nós precisamos aproximar dele. Ele vai resolver nosso problema. E começar a achar e perguntar e achar um meio de ir até eles. Numa certa tarde, quando Jesus já tinha atendido a multidão imensa, ele estava às margens do mar, ali meditando, olhando as ondas, refletindo com os apóstolos. E elas chegam até ele, mas temerosas, porque elas nunca saíam de casa. Elas tinham medo de retaliação. Normalmente, essas mulheres, quando saíam, eram apedrejadas, xingavam, maltratavam. Aqueles mesmos homens que desfrutavam dos prazeres, das paixões na cama, xingavam elas na rua, apedrejavam, maltratavam. Então, elas chegaram temerosas até Jesus. E a uma certa distância, Jesus, não precisa a gente dizer quem era. Nós sabemos que o espírito mais perfeito que já passou pela terra. Jesus, sabendo da presença delas, pede que elas se aproximem. E elas, o tempo todo, de cabeça baixa, ajoelha-se e pede para que ele ajudasse ela a se libertar daquele fardo penoso, que aquilo não era para elas, que elas não queriam aquela vida, que elas tinham um sonho,
Elas tinham um sonho de ter sua própria casa, de casar, de ter seu marido, de ser amada, respeitada, acarinhada, com respeito, de ter filhos. E que todos aqueles sonhos delas de família não existia. Que o coração delas estava cheio de amargura, de vazio, de tristeza, de dor, de revolta, de mágoa. Que o que ele podia fazer? Que milagre ele podia operar na vida delas? Jesus calmo, tranquilo e sereno, conhecendo cada pormenor da história de cada uma delas, chega até elas e conversa como um pai. E pede que para elas tenha tolerância, paciência, que saibam esperar, para que elas possam aprender a trabalhar dentro delas a compaixão, a humildade, a resignação, a fé e a coragem. Jesus não pôde fazer o milagre para elas que elas queriam, como elas queriam, mas ele deu a fórmula do milagre, de como elas deveriam agir. Jesus falou de uma maneira tão doce, terna e diferente, que calou tão fundo no coração delas, que elas já voltaram para casa mais resignadas. E a partir daquele dia, aonde tivesse Jesus pregando, elas estavam. Elas vestiam as roupas mais rotas, mais simples, molhavam os cabelos, não usava maquiagem e ia até onde estava Jesus, para ouvir cada palavra que ele estava pregando ali naquele momento. E Jesus sabia da presença delas, sempre incentivando, sempre mandando para elas energia de força, de fé, porque Jesus sabia que elas estavam numa encarnação de resgate. E o resgate que elas não tinham como escapar. E que ele não podia transgredir a lei local, porque elas eram propriedade daquela senhora. Ele não tinha como agir ali contra a lei. O que ele fez por elas foi muito maior que isso. Porque ele ensinou a liberdade da alma, enquanto só o corpo era prisioneiro. Ele ensinou para elas a ser livre aqui e aqui no coração, que era o tesouro maior que elas iam adquirir. E a partir disso, que elas aprenderam a usar isso a favor delas, elas passaram a distribuir para todos que estavam no bordel. Elas ajudavam as amigas, que a maioria era espancada, violentada de forma brutal, que levava à morte. Eram mocinhas que tinham seus filhos tirado à força de dentro do ventre e que morriam logo em seguida de aborto. Então era muita dor e sofrimento que elas conviviam. E o tempo todo elas ajudavam e falavam de amor, de paixão por Cristo, pela vida futura, pelo reino de Deus que esperavam elas. E ali elas passaram, inclusive, há muitos homens que dividiam a cama com elas, a falar de Jesus. Aqueles que eram mais manso, ouviam suas palavras, porque eram homens vazios, sedentos sim, mas sedento de um verdadeiro amor, não de um prazer de tempo mínimo e que a hora que acabava a paixão, se sentiam vazio e inútil. Então, aqueles homens que davam abertura, aqueles homens também
ouviam sobre a palavra de Jesus. Muitos achavam que elas eram loucas. Outros não aguentavam ouvir. E falavam, não vim aqui para isso. Exigia os prazeres do corpo. Então elas viveram todo tipo de situação. Mas não desistiram. Continuaram levando a palavra de Jesus. O tempo todo e para todos que precisavam. Muitos pagavam à noite para a dona do bordel apenas para ouvir os conselhos delas. A situação já mudava. O clima dentro do bordel já era diferente. A consciência lá dentro já era de caridade. A consciência lá dentro já era de respeito do não julgamento. E ali foram passando os dias dessa forma. Até que um dia Jesus também foi embora. Porque todo mundo sabe que Jesus andava, né, por várias regiões. A presença física dele, elas não tiveram mais. Só que dentro do coração ele estava vivo. Elas sentiam o tempo todo a presença dele. Porque elas nunca desviaram mais daquele ensinamento. Elas viram seus sonhos acabados, de ter o esposo, a família, os filhos. Mas elas abraçaram uma família muito maior. Muito maior que aquela que elas sonhavam. O tempo foi passando. Quando um dia, Jesus, que já estava em outras cidades, sempre ficava sabendo da propagação do ensino dele, do que elas ensinavam, de como elas acolhiam. Sempre tinha um apóstolo, um seguidor de Jesus, que as visitavam e mandava encorajamento para elas. Nunca elas ficaram desamparadas do amor dele. Quando é uma noite em que uma grande tormenta aproxima e uma chuva torrencial cai naquele lugar, elas ouvem bater na porta. As servas vão abrir e recolhem uma senhora toda machucada, molhada, judiada aos extremos. Ela é recolhida até um quarto, onde ela recebe todos os cuidados. Ali a dona do bordel já tinha acatado a ideia de que a caridade deveria ser feita independente de quem fosse. E ajuda aquela senhora. Quando as 3 irmãs adentram aquele quarto, que ela é chamada para ajudar a acalmar, que a mulher estava em delírio, elas reconhecem a mãe, que havia abandonado elas. Naquele momento, todo o sentimento da mágoa, da dor, do abandono que teve, da venda delas, veio na hora. Veio à tona. Mas, ao mesmo tempo, elas lembraram de Jesus. Que a verdadeira liberdade para elas era seguir os conselhos que ele tinha dado. Não alimentar a raiva, não alimentar a mágoa, para perdoar, não julgar. Foram até ela e abraçaram ela, beijaram as mãos, o rosto machucado, envolveram elas com muito carinho e amor. A mulher que estava num transtorno enorme, arregala os olhos, reconhece as 3 e entra em delírio. Porque ali, naquele delírio, ela recorda tudo que ela fez. A maldade, né? O ato de vingança contra o pai e o que ela tinha feito com aquelas 3 criaturas. O que ela fez com o dinheiro da venda daquelas 3 meninas. Que não adiantou de nada. Foi só coisas fúteis. E que acabou rapidinho. E que ela acabou tendo que se prostituir para se alimentar. Porque ela não podia mais voltar.
Não tinha onde ficar. A mulher, quando se separava, que saía de casa, ela era marginalizada. Era um lixo naquela época. E era aceitável. O homem podia fazer tudo que ele queria. Essa mulher não tinha direito a nada, a não ser de apanhar. E aí ela fica para a rua. Só que ela entra num sentimento tão grande de se auto-machucar, né, de se auto-culpar de tudo que ela fez, que o delírio leva ela ao desencarne. E as moças não tem mais o que fazer, mas o coração delas limpo, porque estavam dispostas a cuidar e zelar daquela mãezinha. Que elas tinham gratidão pelo todo o tempo que ela cuidou delas. Aqui, nessa parte, a gente para pensar assim, o quanto deve ter sido dolorido para aquelas três, né, chegar nessa situação de não te condeno, não te julgo, preciso ser misericordiosa. O quanto deve ter sido dolorido e difícil, né? Então, o tempo vai passando e elas vão envelhecendo. Mas sempre trabalhando dentro daquela proposta que Jesus fez para elas. Elas não desistiram em nenhum momento. Muitas companheiras desencarnavam, mais jovem. A dona do bordel também envelheceu e precisava de cuidados. Elas também passaram a dedicar os cuidados dela. E como elas também já estavam mais envelhecidas, a própria dona do bordel permitiu que elas não servissem mais aos homens e que trabalhassem só na casa e servisse ela. Assim elas passaram a servir como empregadas da casa. Um dia a dona do bordel, prestes a desencarnar, doa para elas uns cômodos que ela tinha no jardim. Elas resistentes no momento, mas a mulher insiste porque elas nunca ganharam um centavo, né? Nunca tiveram nada. Apesar de tudo que fizeram, não receberam nada. Passam a ocupar aqueles cômodos, mas elas vão só para um. E dois elas separam para receber todos os que estavam desabrigados. Todas as mulheres em situação vulnerável. Todas as que sofriam. Chegava ali, era alimentada, não só no corpo, como no espírito. Ouvia as palavras de Jesus. Ninguém saía dali sem um conforto. Daquelas três irmãs que trabalharam ferrenho na doutrina do Cristo. Até que uma noite o desencarne chega para as três juntos. E elas retornam à pátria espiritual com a bênção de ter cumprido aquilo que elas vierem resgatar. Então, mediante essa história, que não é uma história contada, é real, aconteceu isso, a gente fica assim, né, pensando, os nossos desafios, quais são, para que nós possamos entender o que ela traz para nós, de exemplo, para nós hoje. Né? O que ela me chamou mais atenção? Porque quando eu estudei sobre a indulgência, para falar aqui, a gente sabe que a indulgência é um leque gigante. Se a gente pegar o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, é do começo ao fim, porque o Evangelho fala sobre a moral do Cristo. Então, o ponto que me chamou a atenção, porque eu não sou aqui eu que vou falar sobre a indulgência, se é a dona da palavra sobre a indulgência,
E pode vir aqui inúmeros palestrantes, que eu não me julgo um, nós estamos aqui hoje trocando uma reflexão sobre essa história, para falar sobre a indulgência de várias maneiras, de vários pontos. Para mim, o que me chama a atenção é o ponto mais importante foi o que tocou nelas para que elas fizessem essa mudança. Que milagre Jesus operou? O que precisou de ser feito? Então, o que mostra bem a história é que precisou que, independente do lugar que elas estavam, das companhias que elas estavam vivendo, onde elas foram buscar o recurso? Dentro delas. A mudança é nossa. Hoje, em paralelo a isso, se a gente vê a nossa família, ou alguma outra sociedade que a gente vive, ou trabalho, seja onde for, nós vamos encontrar pensamentos diferentes do nosso. Desafios de pessoas difíceis que nós convivemos, tanto quanto essas meninas encontraram dentro de um bordel. Mas olha a proporção. Se eu estou dentro do meu lar, com pessoas da minha família, que eu conheço, às vezes filhos que eu gerei, que eu criei, que eu ensinei a falar, andar, eu não vou saber tolerar. Eu vou ter a impaciência. Eu não vou ter a empatia. E muitas vezes julgo. Então, o que me chamou muita atenção nos meus estudos sobre a indulgência, não estou falando porque eu já faço, gente. Caiu para mim como um tapa na minha cara. Cheguei a fechar o evangelho várias vezes, falei, não vou fazer esse tema, não estou pronta. Mas não, estou errado, tenho que fazer, porque o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu. Então, o desafio que elas receberam é o meu também. Né? Então, o que nós precisamos pegar nesse ponto? Não importa onde eu estou. Não importa com quem eu estou convivendo. Se está difícil, se as coisas começam a complicar, ou que nem está difícil, mas que eu gosto de comentar, que eu gosto de julgar certas atitudes, para que ocorra uma mudança, quem tem que mudar sou eu, em relação àquilo. Enquanto elas se reuniam numa cama, choravam, indignavam, inconformadas, esperando que um milagre mudasse aquela situação, nada aconteceu. O dia que elas se propuseram a mudar a forma de encarar aquela situação, tudo começou a mudar, a ficar mais leve. E é aí que é o ponto da indulgência. Porque ser indulgente é ser misericordioso, é ter misericórdia pelo outro, é ser humilde, é ser paciente. Então, nós vamos indo de passo a passo, com esse raciocínio, porque eu sei que eu estou vivendo num mundo de provas e expiações ainda. Começando o movimento da transição para mundo regenerador. Começando. Porque eu sou espírito imperfeito. E quando eu me reconheço, eu admito que eu sou espírito imperfeito, o evangelho passa a ser vida e exemplo e guia para mim.
Ele não é mais uma leitura. Porque muitas vezes a gente lê o Evangelho. Ele é a leitura que você pega à noite no cantinho do criado. Tem nenhuma aqui, infelizmente. No cantinho lá do criado e lê. Mas quando você passa a viver ele, me reconhecendo como imperfeito e que eu preciso daquilo, e que se eu não fizer o uso daquilo para mim, do que adiantou? Então, quando eu me reconheço, ele é vida. Ele é a transformação em mim. É o milagre, é a fórmula do milagre que Jesus deu para elas. Essa é a fórmula. É o segredo do milagre. Jesus não disse, vós sois deuses. Então nós, lendo o Evangelho, prestando atenção no Evangelho, no capítulo 10 tem o espírito José, um espírito protetor, escrito José, espírito protetor, Bordeaux ou Bordeaux, qualquer jeito de falar, Bordeaux também, pronuncia, que é uma cidade na França, em 1863. Ele disse assim, ó, não, é bem mais específico nos evangelhos. Nos aconselha para que nós sejamos sinceros e severos conosco, e indulgente com o próximo. Julgar e somente a nós. Tirar a trave do nosso olho, parar de enxergar o argueiro no olho do próximo. Isso é o que ele nos aconselha. Então, da mensagem da indulgência, o que me chama a atenção é a gente se conhecer. Olha para você, conhece-te a ti mesmo, tira a tua máscara, sem desculpismo, sem falar, não, reagir assim com o fulano, porque ele fez isso para mim. Então, quando eu me reconheço imperfeito, eu sei que o meu irmão também é. Que daquele jeito que ele falou para mim, pode ter sido ali de um momento. Naquela hora, eu não sei o que está no íntimo dele. Jesus sabia o que tinha no íntimo das três. Mas nós vamos nos comparar com Jesus? Como que a gente julga sem saber o que está no íntimo? Então, existe fórmulas para que a gente muda? Não existe nenhuma fórmula. O que nós temos que aprender através disso é que se a gente colocar na prática, na prática do nosso dia a dia, o que a gente pode fazer? Tem alguns conselhos simples que, lendo as obras do Chico, através do espírito de Emmanuel, e fazendo uma síntese, a gente aprende alguma coisa assim. Quando você... Porque às vezes a gente julga de olhar, né? A pessoa está olhando para você, você fala assim, ó, aquela cara ali, ó, está me apontando. Eu conheço esse jeito de olhar. Às vezes a pessoa está olhando, está só olhando. Ah, mas qual o jeito? Será que eu virei o olho para lá, virei para cá, mudou alguma coisa? Né? Quem convive muito, marido e mulher, conhece isso, né? Olha teu jeito. Você está falando, mas não é verdade. Olha a tua cara. Ó, você botou o dedo aqui. Olha, você apertou a boca, porque você está mentindo. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, né? Muito cuidado, porque vira vícios. A gente tem uma facilidade enorme para esse lado. Sabe, esse lado ruim. Esse lado de crítica. Então, o que a gente precisa fazer antes? Quando a gente chega numa hora dessa, para um pouquinho, respira, pensa,
analisa. Eu sei o que está passando no íntimo dessa pessoa. Eu sei o que está acontecendo. Eu tenho capacidade de entender, de analisar toda essa situação. Vamos ser sinceros. Se uma pessoa que parte, até para fazer uma análise, a gente tem a Vera, que é psicanalista, ela pode falar se eu estou falando bobagem. Se ela não se abrir de verdade, não falar com o coração e o que ela sente, a psicanalista não vai fazer milagre. Porque ela não está sendo sincera. Né? Ela está escondendo dela mesma o que ela não quer enxergar. Agora, eu vou ficar tentando analisar, e se eu não tenho condição para aquilo? Respira fundo. Se recolhe, como diz na sua pequenez, e deixa a situação acalmar. Deixa acalmar. Aí vai conversar. Vigia esse pensamento de julgamento. Sabe orar e vigiar? É isso. Sabe, esse pensamento acelerado, esse cavalo desenfreado, que não para, que galopa sem parar, imaginando coisas. Tem pessoas que adoecem, pessoas ciumentas, que adoecem com isso. Porque já vai imaginando situações. E desencadeia, às vezes, até crime. Então, calma, serena. Se reconhece imperfeito, que você também poderia praticar aquilo. Que às vezes você não faz porque não teve oportunidade. Talvez você naquela situação faria. Né? Então, às vezes está num lugar que está vários comentários picantes, ou de maledicência. Guarda para você. Nesse momento, ao falar, faz uma prece. Faz uma prece pensamento. Porque a prece, quando vem esses sentimentos destrutivos para a gente, ela desarma o orgulho, ela desarma o egoísmo, o ciúme, a inveja. Mas para isso a gente tem que aprender que dentro de nós existem esses vícios, porque somos imperfeitos. E quando eles querem dar o sinal de vida, você fala, opa, porque você se conhece. Aí eu sei, opa, peraí. Você não vai dar sinal de vida. Você não vai me comandar. Eu sou mais forte que você. Né? Então, e muitas vezes nós nem precisamos de dar opinião. Aqui, de modo geral, falando, vou falar eu, mãe, vó. Às vezes tá a família toda reunida, conversando, um dando palpite, um outro. De repente, a gente vai dar uma opinião, porque a gente já viveu aquela situação, aí você escuta, mas isso foi lá no teu tempo. Agora as coisas mudaram. Agora tem a tecnologia, né? Aí você fica chateada, né? Fala, nossa, mas eu não queria falar nada disso. Não queria chegar nisso. Não era aí que eu ia mostrar. Aí você não é compreendida, fica chateada, gera aquele clima, você remoe aquilo. Dependendo de cada coisa, se cala. Sabe? Procura harmonizar o ambiente. Porque esses momentos que nós damos vazão aos nossos vícios, nossas imperfeições, a gente arrebanha aqueles irmãozinhos que gostam também, né? De vir atormentar, cutuca um, cutuca o outro, porque eu dei vazão, eu abri a porta. Não é que ele veio porque não foi chamado, ele foi chamado. Então somos nós que precisamos nos conhecer, a ter esse sinal de alerta dentro de nós. A minha imperfeição está gritando, eu vou cortar. Pensa que o ambiente que a gente vive está anos-luz melhor do que o daquelas meninas. Elas conseguiram, por que eu não consigo? É? Então, a lei que está no Livro dos Espíritos,
de amor, justiça e caridade é uma das mais importantes das leis morais. É nela que nós temos que concentrar para aprender a ser indulgente. Porque lá no capítulo do homem de bem, ele começa assim: o homem de bem pergunta a si mesmo se não violou a lei, se fez todo o bem que podia, se interroga a sua consciência sobre seus atos. Se eu não aprendo isso, gente, eu não aprendo o evangelho em página nenhuma. Porque quando começam as bens-aventuranças, entra a indulgência. E vai até o amor ao próximo. E vai indo. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. Se eu não aprender a isso, aqui no começo, como eu vou falar que eu amo? Que eu amo a Deus, que eu amo o meu próximo, que eu amo vocês, que eu amo meus irmãos de caminhada. Se eu não aprendi nem a me respeitar, nem a me conhecer, então vamos aprender isso. Conhecer a nós. Eu vou ler bem rápido aqui. É uma reflexão das três irmãs. Jesus nos ensinou a resignação frente ao inevitável. Também a amar verdadeiramente nosso próximo de forma incondicional e fraterna. Entendendo e respeitando as limitações humanas. Compreendendo o momento evolutivo de cada um. Realçando suas qualidades e privilegiando suas potencialidades. Vós sois deuses. O mestre nos mostrou que as criaturas se comparavam a extensos campos, incultos e áridos, profundos e férteis em sua existência, aguardando prestimosas mãos que os preparassem e lançassem a semente. Naquela tarde dourada e cálida, ao nos lançarmos a seus pés, ansiávamos pela liberdade do corpo. Queria que nos instruísse sobre a forma de fugir do contato de tantos corpos estranhos e invasores. Desejávamos ainda um lar, esposo amado, filhos lindos e perfeitos. Quando finalmente nos levantamos, o meigo Rabi havia nos aberto os olhos e o coração e nos facultado o entendimento da sublimidade da missão de sermos amantes, companheiras, amigas, mães e irmãs de uma infinidade de insensatos e sofredores que buscavam no sexo desenfreado e irresponsável a resposta para o vazio existencial que os consumia. Ele desvendou a nossos maravilhados corações os caminhos do amor incondicional, auxiliando-nos a amar, além dos limites familiares, acima da carne, sem nada exigir, dando o melhor de nosso sentimento, sem esperar retribuição. Olha que lindo isso. No Evangelho também nos fala que é permitido repreender. É permitido também enxergar o erro. Mas que quando a gente for ter essa devolução dessa fala, mas falar com brandura. Corrige sem crueldade. Sem ser um déspota. Sem ser um agressor. O agressor não é só o que bate fisicamente. Tem o agressor nas palavras. Tem pais que corrigem o filho com cada palavra tão pesada. Então, nós precisamos aprender a tirar de dentro de nós as nossas imperfeições, nos corrigir, para termos moral de poder também, às vezes, quando necessário, poder chamar atenção. Então, eu agradeço muito a atenção dessa noite e peço que Jesus nos dê força para que a gente possa aprender a caminhar para a indulgência. Muito obrigada.